Boa tarde, boa noite, porque esse vídeo, né, essa live do Grupo de Estudo de Lei Geral de Proteção de Dados pode ser visto mesmo fora do online, né, no canal do YouTube. E hoje são dia 30 de junho de 2022 e a gente vai iniciar com um debate que a gente já tem feito no nosso grupo offline, que é o grupo do WhatsApp. Essa discussão que também já é recorrente aqui no grupo, falando sobre conteúdo. E nessa semana a gente publicou lá um vídeo de um desenho animado falando sobre as questões de segurança de uso, como é que isso pode ser implementado. E aí, dessa forma, uma argumentação que torna mais fácil dar o processo de compliance. É claro que uma vez iniciado o processo de compliance, a gente vai ter que se ajustar à lei, mas aí já é a parte de execução. A parte de venda, ela tem que ser quanto mais distante possível. E uma das discussões que a gente sempre coloca no grupo também é a experiência do usuário, que a minha percepção é que o usuário ele é o protegido, mas ele não é o foco, porque os dados do usuário é o que garantem todos os processos lá na frente para que ninguém faça o uso indevido. Ao contrário disso, o que cada usuário faz com seus dados é do bem próprio, né? Ele que vai ter que se pensar como que vai ser a privacidade dele. Principalmente porque a gente está numa condição de olhar para o usuário e falar o seguinte: ele se preocupa realmente? Eu estou falando a maioria, né, a grande maioria, não estou falando o 0,01%, igual a gente teve uma discussão aqui de alguns que picotam as etiquetas. Mas quando a gente fala da grande maioria, a gente fala que o quanto que a gente fornece dados para o Google, para o Facebook, para o Instagram, para o TikTok, no celular, para os aplicativos que a gente usa no dia a dia, conectados na internet, porque todos eles, o tempo todo, buscam informações da gente, não só informações de dados pessoais, mas também da experiência, do que a gente está fazendo. E é por isso que a gente é alvo de tanta propaganda. Mas a discussão ela é importante, eu acho que é isso que o grupo de estudo tem feito, e é isso que gera não só um pouco de experiência para que a gente trabalhe, mas também um pouco de argumentação para que facilite, até com exemplos, as vendas que a gente precisa de fazer para colocar o mercado mais maduro nessa questão de segurança da informação. E aí estou abrindo aqui hoje e enaltecendo que a gente tem uma presença feminina, né, que é a Arisa, que normalmente isso tem que ser celebrado no grupo, porque a gente tem sido uma presença masculina maciça, né? Então, seja bem-vinda aí, Arisa, e está aberta a palavra. Se ninguém levantou a mão, eu vou só pontuar a questão do João, que colocou a questão da privacidade. Acho que esse é um conceito que a gente precisa de estabelecer sempre, porque é ele que vai definir a questão dentro das empresas de como que elas vão estar em compliance. E a gente precisa de entender ela no usuário. E aí o João deu esse exemplo aí de estar picotando e separando os detalhes em lixos diferentes, né? Como se o lixo fosse um lugar compartilhado de tudo que é a sua experiência, né? Assim, João? Tá mudo, João. Exatamente, mas o lixo conta a nossa vida, conta as nossas preferências por alimentação, por cinema, o tipo de filme que você vê, que você traz aquilo no bolso, acaba jogando um ticket dentro do lixo, vai montando uma historinha da sua vida ali, entendeu? Qual supermercado você compra, tem um monte de indicação. Quando a gente fala... Etiqueta da carne. Quando a gente fala do usuário, a gente está falando de uma questão muito forte, né? Mas a gente tem que estar o tempo todo, por exemplo, assim, se o usuário ele é negligente com o processo dele, é claro que do outro lado, como é que uma empresa ela poderia estar fazendo isso se ela, por exemplo, recicla o papel na impressora? E aí, como é que qual que é o critério que permite que ela recicle o papel da impressora? Porque às vezes ela vai estar reciclando e entregando lá no lugar de o papel que vai ser impresso no verso, um contrato que foi fechado que não poderia estar sendo compartilhado, né? Ele já foi digitalizado. Mas ele está protegido lá no digital, mas no papel ele está lá exposto, que ele foi compartilhado no descarte.
de uso reuso. Eu tenho algumas experiências sobre isso. Uma vez o camarada ficou até mais tarde no nosso CPD e deixou a senha do servidor colado no vidro. Só que eu tinha mania, sempre cheguei cedo em empresa, cheguei e vi aquilo colado e falei, não vou tirar não. Primeiro porque a senha estava errada. Segundo, eu queria chamar a atenção da pessoa. E quando a explicação que o camarada me deu da época foi muito... Virou chacota, virou piada na empresa, porque eu chamei todo mundo para conversar, que eu não queria aquilo, não podia, já tem tempo, nem se existia LGPD. E a explicação que ele me deu foi muito interessante. Ele falou, senhor João, o senhor reparou que a senha está errada? Eu falei, reparei. Por isso que eu ainda quero entender, porque ele falou assim, pois é, eu botei a senha certa, depois eu pensei, eu não devo botar a senha certa. Fui lá, arranquei e botei uma senha errada. Eu falei, aí que ficou mais esquisita a sua explicação aí. Aí que eu não entendi nada, qual era o seu objetivo, sinceramente. Entendeu? Eu falei, cara, você pirou, você tomou algum ácido de noite aí, alguma coisa que não é possível. Pegadinha do malandro, pegadinha do malandro. Você bota a senha errada, você não tinha que botar nada no vidro, ninguém tem que saber a senha. Aí você pegou, consertou e botou a senha errada. O que você queria com isso exatamente? Contra a inteligência, enganar o... Exatamente. O outro hacker. Que maluquice. Esse cara andou assistindo muito filme de ficção de 007 aí. A senha pode até estar com caracteres trocados, mas ela já deu o número de caracteres, ela já deu os lugares que o cara vai estar variando. Então, na verdade, não, ele botou um nome totalmente avacalhado, sem pé nem cabeça, não tinha lógica, ele botou um nome lá aleatório, qual a lógica disso? Só se fumar o mesmo cigarrinho que ele. Eu queria comentar o seguinte, quando se fala de privacidade hoje, é tão complexo essa situação, é tão complexo esse mundo que a gente vive hoje, que a gente tem que... É um muro de Berlim, né, que a gente não tem nenhuma... Por mais que tenha LGPD, GDPR... pressionando outras critérios de privacidade, leis de privacidade de outros países, né? Mas ainda, pelo menos em termos de Brasil, vamos falar em termos de Brasil, ainda é um muro de Berlim que precisa ser derrubado, né? E nós não temos indicação que esse muro vai cair tão cedo, né? Porque privacidade não só o usuário, o cliente, aquele que compra, que ele nunca deu bola para a privacidade dele, como também as empresas, tá? Por má fé ou por usos e costumes, ela sempre usou os dados dos clientes ao seu bel prazer, né? Isso histórico. Então, quando os projetos de adequação de LGPD, quando a gente fala de LGPD hoje numa empresa, a gente tem que derrubar algumas objeções, derrubar mitos, né? Derrubar... Veja, eu vejo da seguinte maneira, a gente vai de encontro a uma cultura das empresas. E, gente, isso aí você não é fácil. É por isso que eu defendo aqueles itens que eu coloquei, que o primeiro item que você fala na empresa, preparação, que você não fala de LGPD. Você fala de cultura, você fala de benefícios, você fala do mercado atual, né? De como é que está as vulnerabilidades das empresas, as vulnerabilidades dos clientes, né? Avaliação de riscos. Avaliação de risco, enfim, uma série que você não fala de LGPD. Né? Porque você preparar... O que é? Você não pode, naquele momento, derrubar aquele muro de Berlim, né? Mas, de repente, você pode colocar uma escada e com aquele muro de Berlim da empresa, você tem que derrubar. Senão, meu amigo, você não vai conseguir fazer um projeto de adequação decente. Não vai mesmo. Né? E agora, não só, cada empresa tem o seu bloco de sustentação, né, a cultura dela de estar fazendo tudo que vem sendo feito até agora, né, tratando os dados como vem tratando, como isso aí, a cada empresa é aquela coisa de egrégora.
né? Um faz, outro faz, outro faz, e há muito tempo todo mundo vem fazendo a mesmíssima coisa, né? Vem tendo o mesmo tipo de tratamento. Esse é o embate que a gente tem hoje junto às empresas, né? A dificuldade que você tem que falar com o empresário, que ele vai entender isso. De repente, a grande empresa, estou falando as grandes mesmo, né? Grandes empresas, ela é paralelo a ela ter que cumprir alguns critérios, né, como o LGPD, por exemplo, que cumprir uma lei como a LGPD, ela tem que cumprir outras leis, outros critérios, né? Como o Pedro cita, ele tem que ter a CIPA, né? Tem que ter o plano disso, tem que ter o grupo daquilo. Enfim, ela já está mais acostumada a trabalhar no aspecto de segurança. E agora tem mais uma lei para ser cumprida, né, em relação a dados. Agora, as pequenas empresas, não. Tá? As pequenas empresas sempre foi muita liberdade. O cliente ele é vulnerável, ele é promíscuo, né, online ou diretamente, presencialmente. O nosso usuário, nós somos promíscuos ainda, a gente dá o dado assim, à torta direito, tá? Da forma mais fácil, sem perguntar. Basta um e-book lá que você quer, amigo, o pessoal vai colocando lá dado lá que não tem tamanho. Você precisa do e-mail, o cara pede tudo para você. Às vezes ele pede tudo, não é com má fé, né? Porque fala, o mercado pede assim, eu já ouvi isso. Né? O mercado pede isso, que você tenha o telefone, o nome, o último nome, papapá, qual é a empresa, qual é o cargo, que não precisa, pô. Mas todo mundo pede. Entendeu? Então, todo mundo coloca no mesmo saco, tá? Coloca no mesmo critério, né? E nós, tanto a empresa como nós, somos vítimas do critério. Orozinho, você colocou aí duas questões que eu gostaria de falar. Uma é a questão da cultura, e aí essa questão da cultura, ela vai ter que estar envolvendo esse conceito da privacidade. Porque se a gente não citar e ensinar para as pessoas o tamanho que é a questão da privacidade, a gente pode assistir o que o João falou. Um técnico de TI no CPD, que agora nem existe mais CPD, mas quando existia CPD, na maioria das empresas às vezes ainda tem servidor on-premise, mas quando tem o servidor, da senha está lá. A gente fala tanto do senhorzinho que deixa a senha agarrada no cartão do banco, e aí quando perde junto a senha. Então, às vezes, a gente dá a oportunidade para o ladrão. E quando a gente não ensina para as pessoas que estão com a gente sobre a privacidade, eu lembro de escutar isso numa palestra de RH, que a pessoa falou o seguinte: eu tenho que falar com os meus colaboradores todo dia que eles têm que vir com o cabelo penteado e, eventualmente, com a barba feita. Eles não podem vir desgranhado. E, às vezes, o cara chega aqui, ele acorda e vem correndo trabalhar, sem lavar o rosto, sem escovar os dentes, sem pentear o cabelo. Então, eu tenho que falar isso para eles de vez em quando. E aí, essa questão da privacidade é como se a gente tivesse aquele João Bobo ligado no ventilador. Se você desligar o ventilador, ele para de estar lá esperto de novo. Então, as pessoas precisam de estar o tempo todo sendo alertadas. E aí é a função de fazer isso, de o treinamento ser recorrente. O treinamento ele não pode ser uma vez. Ele vai ter que, de vez em quando, contar de forma diferente, porque senão ele também deixa de ser interessante. E se você escutar o mesmo treinamento, aí você vai falar assim, mas isso eu já vi. Mas você está repetindo as mesmas coisas, então você tem que falar de forma diferente. E aí, quando a gente faz isso, a gente começa a realmente implementar um processo de transformação. E claro, a gente sempre coloca aqui, se a direção da empresa não aceita, eles têm que ser os primeiros multiplicadores. Porque se o cara fala assim, não, minha senha vai ser 1, 2, 3, 4. Essa semana eu tive que entrar numa sala que tem digital, ou o painelzinho. Aí eu fiquei olhando para aquilo e falei assim, cara, vai ter essa senha aqui. Digitei 1, 2, 3, 4 e tem.
Então, eu já chamei o cara que cuida do almoxarifado e falei o seguinte: olha, nós vamos ter que resetar as senhas e não pode ter essa senha. Mas não pode ter 1, 2, 3, nem 1, 2, 3, 4, 5, 6, nem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que ter uma senha maluca. Não pode ser assim simples. Então, mas isso tem que ser auditado, isso tem que ser treinado recorrentemente para que a cultura consiga vencer. Eu lembro do Morelli falando: por que o cinto de segurança virou uma regra? A gente multou todos os motoristas? Não. Mas a gente começou a alertar, começou a mostrar que isso salva vidas e alguns realmente foram punidos. Hoje você vê que a maioria das blitz ela é mais educativa. A gente não vê, por exemplo, eu já fui parado e o cara falou assim: o senhor está sem cinto, o senhor tem que estar usando o cinto, senão da próxima vez eu vou ter que te multar. Então, os caras também não estão preocupados em te multar porque você está sem cinto. Porque já sabem que usar o cinto é a regra. Quando o cara é porque o cara esqueceu realmente. Isso, mas nós não precisamos de multar todo mundo para que usasse, mas de qualquer forma é sempre auditado, é sempre recorrente a fiscalização. E aí, então essa questão da transformação da cultura, ela precisa de treinamento recorrente e um treinamento inteligente. Ele tem que ser um treinamento que vai se adaptando a cada edição. Então ele tem a versão 1, tem a versão 2, na linha do tempo, os exemplos vão tendo que ser atualizados, porque existem problemas para serem atualizados. E aí, da segunda, eu sempre falo da CIPA e pela primeira vez eu vou ir contra a minha argumentação fundamental. Porque quando a gente iniciou aqui hoje, a gente estava falando e aí eu pensei nisso. A CIPA, ela só olha para dentro da empresa. Ela não olha para nenhuma empresa do lado de fora. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela necessariamente, ela olha para os controladores que conectam com a empresa. Então, eu estava preenchendo o software aqui de um cliente que a gente está fazendo, e aí entendo que isso é um pré-requisito. Se não tiver um software, o Excel vai ter que ser muito trabalhado, porque o software te dá uma linha. E a primeira coisa que o software me pediu lá, depois que eu coloquei os departamentos e os responsáveis dos departamentos, né, para que eles pudessem estar recebendo alertas, e isso vai multiplicar, e isso no Excel não tem como fazer, a não ser que você domine muito a programação de macros, os contratos. Então, ele pede lá todas as empresas que prestam serviço para dentro daquela empresa. E isso, na hora que a gente fala da CIPA, ele extrapola muito esse universo. Porque a CIPA, ela controla a EPI e o uso dentro da empresa, preocupado com os clientes que ela tem lá, os usuários internos, para que eles não se acidentem. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela também procura com isso, mas ela está muito fortemente conectada aos controladores que estão do lado de fora daquele CNPJ. Então, ela extrapola. Talvez com isso eu quebre aquele meu sentido da gente falar o seguinte: a gente pode usar a CIPA. E aí, pode ainda usar a CIPA, porque ela vai ser um grande comitê que já sabe da formação, já tem atas, já tem reuniões regulares, tem a semana CIPAT, que promove regularmente treinamento, os treinamentos de uso para que as pessoas não se acidentem. Então, eles já têm esse ensinamento e podem ensinar isso para I.CIPA, né, que seria a CIPA da informação. Mas a CIPA da informação ela vai ter que abranger todos os contratos. Então, ela vai ter que ter compliance com todos os contratos. E nessa hora, a gente vira PG. Porque se a gente contratar, se a gente doar o serviço para uma empresa, todos os contratos que essa empresa tem vão precisar de estar em compliance. Então, quanto maior for essa empresa, por exemplo, se a gente estiver falando de uma clínica, todos os compliance de laboratório que prestam serviço para ela precisam de estar em compliance. Todos aqueles prestadores de serviços que levam e trazem os exames precisam de estar em compliance. Todos os colaboradores precisam de estar em compliance. O contador precisa de estar em compliance. Provavelmente o RH é externo, porque a clínica é de laboratório, ela não fica recrutando, então ela contrata uma empresa. Aquela empresa de recrutamento precisa. E aí, na hora que você vira e fala assim, eu vou fazer de graça para o laboratório,
e vou forçar com que o contador faça, vou forçar com que a empresa de RH faça, vou contar que a empresa de logística, são os motoboys, eles vão ter que se ajustar, e aí vai aumentando a cadeia. E depois que você entrar no contador, aí o contador vai começar a falar o seguinte: olha, eu tenho aqui 300 clientes e nenhum deles tem essa preocupação. Então, no mínimo, eu vou mandar um comunicado para eles falando que eu estou. Provavelmente de 300 vai aparecer. Então, a gente começa a não estar mais preocupado com a agência, se ela virou autarquia, se ela não virou autarquia, é coisa de governo, que não vai interferir no nosso negócio, mas se a gente fizer o dever de casa direitinho, significa que a gente, com um cliente, a gente vai transformar isso em 10 processos, depois em cada um desses em mais 10, e aí vira PG, essa escala. E aí uma coisa, a gente vai ter que estar muito preparado, porque o trabalho de fazer isso não é um trabalho simples. Ele é um trabalho que demanda. O seu som está desligado aí, Orozino. Eu continuo afirmando que o efeito multiplicador, aquele que eu falei de efeito neural, ele é exponencial. Porque uma empresa, ela vai pedir de 4, 5, 6. Cada uma dessas 6 vai pedir para outras 3, 4. Então, eu acredito muito mais nesse efeito dominó, nesse efeito multiplicador, do que em penalidade, do que esse tipo de coisa. Tá? Porque a gente tem que levar aquelas coisas que o chinês faz, né? Coloca aquelas filas imensas, aqueles artefatos imensos, assim, que demora 10 minutos para todos os dominós caírem. Então, os primeiros dominós estão começando a cair. Né? Não chegou nem 10%. Nem 10%. Então, vai chegar uma hora que, realmente, esse efeito multiplicador ele vai ser muito maior. Um vai exigir do outro, e assim eu acho que aí é um efeito, aí eu acho que pode funcionar. Deixa eu dar só um exemplo prático rapidinho aqui. Eu, por exemplo, como fornecedor de ferramenta de tecnologia, de uma época para cá, eu não consigo negociar minhas ferramentas se eu não atender a questionários de compliance. Então, é assim, a empresa me manda o questionário, se eu conseguir provar tecnicamente todos os aspectos legais e todos os aspectos técnicos, a empresa me admite para eu começar a fornecer a tecnologia. Se não, então está mais do que claro. Eu só vou conseguir sobreviver no mercado se eu atender a compliance. Então, isso encaixa nessa rede neural que você falou aí, Orozimbo. Se você não tiver em compliance, não tiver preparado, você não fornece. Eu estou fora do mercado. Que é vide doutor Lucas Mota, que comentou isso a semana passada. Pois é, o Morelli comentando esse detalhe aí, até uma palavra que o Morelli disse me chamou a atenção. Não basta responder aos questionários, né? Tem que provar que está em conformidade. Porque uma coisa é você inserir qualquer informação desprovida de cunho existencial num formulário, você inventa qualquer coisa. Sim. E outra coisa é estar, de fato, em conformidade. Então, tem que ainda se atentar para esses aspectos aí. E aí me vem à mente questões de auditoria, que às vezes poderá ser necessário num serviço mais específico, né? Para comprovar que existe um nível de conformidade. E aí, voltando no que o Morelli disse, é o que eu comento já com vocês, que, na minha opinião, esse é um momento em que o próprio mercado ele se regula, né? Claro que existe uma agência reguladora que vai expedir normas e regulamentos referente à proteção de dados, mas o próprio mercado, naquele conceito mais simples de liberalismo econômico, ele começa a se regular e ele vai se reinventando e proporcionando que outros players, obrigando a outros players estarem em conformidade com a LGPD. Perfeito. Quando a gente trata essa condição de estar olhando para o mercado, a gente precisa o tempo todo se ajustar. Porque quando a gente lida olhando para o usuário e falando de questões que não interagem com o mercado fica resistente. Então, a gente deve escutar diversas vezes que essa lei não vai pegar. E eu entendo que quando
o processo de CLT iniciou no mundo, lá atrás, na época da era industrial, tinha empresário que falava assim, ou as empresas vão quebrar, ou, se elas quiserem se ajustar, ou elas vão viver sem isso daqui, porque esses benefícios que estão criando aqui não existem. A gente assumir essa despesa. E aí a gente foi vendo que, na medida que as empresas se tornavam mais responsáveis, elas se tornavam mais robustas e elas cresciam melhor, menos vulneráveis ao mercado. E a gente precisa de mostrar para as pessoas, para os empresários, o tanto que a lei é benéfica nos processos. Porque quando a empresa para, por questões de ter sido criptografada, não precisa de multa da agência. Precisa de retrabalhar, perda de confiança no sistema, as pessoas falando que o sistema não está funcionando. Então, isso tudo gera um ambiente tão negativo, fora os prejuízos. A gente viu que... Sim, Moreno. Aliás, Pedro, essa conversa, no meu entendimento, tá? Essa conversa de que a lei não vai pegar, para mim, é papo de gente que está numa zona de conforto muito perigosa. Muito perigosa. Não quer sair da zona de conforto, não quer colocar a mão na massa e fazer a coisa funcionar. É mais fácil falar que a lei não vai pegar. Na verdade, Morelli, é gente que não gosta, não é muito chegado no basquete, né? Exatamente. É gente que quer correr o risco. A gente tem que ter a empatia de entender também o que acontece. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de acadêmicos de medicina que descobriram que para ter filho não precisava de nada, era só fazer sexo. E aí, acadêmico de medicina, que estuda medicina, que entende de medicina, que entende de ciclo menstrual, que entende de fecundação, eles negligenciam isso por conta da energia. Agora, você imagina alguém que está dentro de uma empresa que já olha para a informática meio de forma ruim, porque ele fala que ele não entende nada daquilo, ele sempre precisa daqueles meninos que mexem com a informática, e é esse o mercado que a gente vai estar atuando. Porque o mercado que o Morelli falou é um mercado que normalmente a gente não tem alcance a ele. As empresas grandes, elas vão montar a estrutura dentro delas. Elas vão ter os advogados, vão ter os consultores, todos pagos a peso de ouro, mas quando a gente está falando do mercado que a gente vai atuar, por exemplo, essa empresa de veterinária que o João está falando aí, são empresas pequenininhas, que normalmente o empresário, ele é o empresário, ele é o cara que cuida do banco, e aí ele olha para o computador e fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Aí ele contratou um software, como disse o João, foi lá ver, e aí ele teve todo esse aparato, falou assim, eu tenho que resolver essa questão, como é que eu vou resolver? E aí, essas são condições que é difícil do cara até querer aprender. Mas um empresário que, por exemplo, ele deixa tudo por conta da contabilidade resolver, às vezes ele está pagando mais imposto, às vezes ele vai pagar multa. Porque o contador não olha para a empresa dele como ele olha. Da mesma forma que o consultor pode apontar as luzes, mas ele não vai saber 100% de como tudo funciona ou como viabilizar de aquilo acontecer de forma correta. Então, parece que não, mas é um termo que, quando a gente está falando de vender, a gente fala assim, o cliente tem que pensar pouco para ele contratar a gente. Ótimo. Então, ele não tem que ficar argumentando, a gente tem que chegar onde ele está. Mas uma vez que a gente chegou aonde ele está, que a gente vai iniciar o processo, aí ele tem que participar. A diretoria tem que participar, os líderes têm que participar e, eventualmente, aqueles usuários mais perturbadores, aqueles que têm toque, né? Achar um cara lá dentro da empresa que fala assim, quem aqui rasga as etiquetas para jogar no lixo? Esse cara tem que se tornar um dos líderes desse processo da lei geral, porque é ele que vai alertar aquilo que pode estar acontecendo. E o consultor, a única coisa, ele tem que ser um facilitador e um apontador de onde as coisas vão acontecer. A não ser, sim. Não, e mais um detalhe. Essa rede neural, ela vale para todas as empresas independente de porte. Eu vou te dar um exemplo. A minha empresa é uma empresa de pequeno porte, mas se eu não tiver em compliance, não responder os questionários e não provar que a minha ferramenta funciona, eu nem existo. Nem pequeno eu sou, nem vou existir como empresa. Então, isso não... Esse negócio, eu volto a dizer, esse negócio de dizer, essa lei não vai pegar sim, vai pegar para todo mundo. Já pegou para mim, inclusive. Se eu não responder os questionários e não provar o que eu faço, eu não vendo.
Eu não subsisto. Então, acabou. Não tem negócio de porte, pequena, média, grande empresa. Todo mundo vai ter que se adequar à lei. Apenas um detalhe que eu vou conversar depois, vou deixar você concluir, Pedro, e depois eu posiciono, por favor. Não, A Arisa também acho que... eu vou dar a voz à Arisa aqui. Claro. Ela levantou a mão. Pode falar, Arisa. Morelli, você estava falando a questão da micro e pequena empresa. Eu terminei agora meu TCC da pós, de compliance, até concluir. E eu fiz, inclusive, voltado sobre a adequação do compliance dentro da microempresa e da empresa de pequeno porte. Perfeito. Porque o compliance trabalhista, por exemplo, por mais que você tenha um funcionário só, você vai ter que se adequar de alguma forma. Não importa, você tem que se adequar, não exatamente. Importa. Exatamente. E o que acontece? Dentro do compliance, a gente orienta os clientes a instaurar o compliance desde o alto escalão, os funcionários e os terceiros prestadores de serviço. Perfeito. Porque se o seu terceiro está agindo de má fé, isso vai impactar a sua empresa. E aí a gente tem que conscientizar as pessoas que a multa vai ser o menor do seu problema. Se você se queimar no mercado, você não consegue. Às vezes você vai demorar anos para poder colocar uma nova imagem. A gente tem o exemplo do Ricardo Eletro, que começou um escândalo atrás do outro, e agora até hoje você já não vê loja mais, ele não consegue voltar para o mercado, não consegue se firmar. E aí acho que no caso dele é um exemplo de que a multa é o menor dos problemas dele. Exatamente. O que ele tem de imagem errada hoje, de uma imagem ruim dentro do mercado, o poder que ele perdeu dentro do mercado, porque se você falar em 10 anos atrás, tinha propaganda, tinha letreiro, o pessoal ia comprar, tinha carnê, tinha um monte de coisa. E hoje em dia é uma empresa que não existe. Ninguém ouve falar. Ninguém ouve falar. Quando você ouve falar é sobre o processo que eles estão respondendo ou sobre a falência da empresa. A empresa ficou marcada negativamente. Sim, e aí, nesse caso, eu acho que se foi aplicado multa ou não, para ele foi o de menos. Pouco importa. O nome da empresa é o bem mais importante que ela tem, né? O ativo mais importante que ela tem é o nome, né? Nossos pais já nos ensinavam isso, pelo menos o meu sempre ensinou. Filho, o nome. Sim, eu falo isso com os clientes. Entendeu? Se você tem um restaurante, a pessoa vai lá, é maltratada e começa aquele boca a boca, eu fui em tal lugar e fui maltratada, a comida estava ruim, alguma coisa. Você não precisa de muito ali, sua empresa já se queimou, você vai perdendo cliente gradativamente. Exatamente. E é uma pessoa que não vai sofrer nenhum tipo de sanção por parte do poder público. Do poder público. Arisa, isso que você está colocando vem em conformidade com o que a gente tem conversado aqui e, às vezes, uma pauta interessante, porque a gente fala o seguinte, houve sempre uma discussão e foi pauta também de 2 enquetes, as pessoas falando assim, precisa de ter multa da agência, a agência precisa de cobrar. E isso estava registrado lá. A parte técnica acha que precisa de ter multa, mas não enxerga que a criptografia com o pedido de resgate que as pessoas eventualmente estão pagando seja uma multa. Por exemplo, você falou aí do Ricardo Eletro, eu já nem lembrava mais do Ricardo Eletro, nem lembrava que essa empresa já existiu, né? Mas o Pão de Açúcar teve um problema de 2 seguranças e recorrentemente eles bateram numa pessoa, né, que estava lá. Ela podia ser uma pessoa que estava perturbando, não sei o quê, mas ninguém merece nem apanhar nem morrer. E isso gerou tanto impacto que 2 lojas do Pão de Açúcar naquela região onde aconteceu tiveram que ser fechadas, porque as pessoas estavam indo lá agredindo os funcionários, depredando a loja, e aí é um prejuízo. E agora ela fica o tempo todo falando que ela está montando um fundo para proteger, que ela está fazendo. Então, quer dizer, além dela ter perdido 2 lojas, ou 3 lojas na cidade, ela ainda teve que fundar um banco, né? uma conta, para poder criar uma fundação e trabalhar em prol daquilo. E mesmo assim, depois que ela já estava trabalhando, aconteceu de novo. Então, quer dizer, está faltando no RH
uma questão de entender essa política e defender essa política como se fosse dono. E aí as pessoas... Mas a gente está falando de empresa grande. É empresa onde o Morelli atua. Algumas das empresas grandes começaram a olhar para isso e falaram o seguinte: a gente não pode ter esse risco de quebrar. A gente teve agora, há pouco tempo, a gente citou aqui, que foi a Renner, que ficou uma semana praticamente fora do ar, e com esse ficar fora do ar, tirou até o lucro, né? aquele bônus que os diretores normalmente recebem ao final de cada fechamento de ciclo. Por quê? Porque ela gerou prejuízo. E esse prejuízo, ele tem que entrar na conta, como se fosse uma vulnerabilidade. E aí achei a sua participação fantástica de colocar isso, porque falar da multa da agência não é um negócio tão legal quanto falar das multas que já estão sendo pagas. Até João, porque... Pode falar. Não, pode continuar. Até porque não é que eu sou contra a multa, eu sou a favor da multa. Só que eu acho que a multa ela vai ser aplicada a grandes empresas na hora que tiver um grande escândalo, até porque a gente sabe que no Brasil o poder público não consegue fiscalizar tudo. Então, nas micro e pequenas empresas, não vai ser a multa que vai trazer o medo, né? Porque eu acho que não tem que ter medo, a pessoa tem que ter a conscientização. Mas não é isso que vai fazer as pequenas empresas mudarem. Até porque numa cidade pequena, num mercado que aí emprega 300 pessoas, o poder público não vai fiscalizar, a não ser que tenha uma denúncia. Então, eles precisam se conscientizar. Mas tem um Reclame Aqui, tem a rede social, que aí... E é esse que vai gerar o prejuízo, não vai ser a multa, entendeu? Por isso que eu acho que tem que se conscientizar. A gente tem que falar, não sei quem falou no grupo sobre isso, acho que foi inclusive você, Pedro, que tem que virar pauta, sabe, das nossas conversas, de conversa entre amigos e tudo, a conscientização e virar tema do nosso dia a dia. E no compliance a gente estuda que você não implementa compliance, você vira o compliance. É como se fosse um estilo de vida. Você tem que viver aquilo, você tem que ser uma pessoa correta no seu dia a dia, não só dentro da sua empresa. Então, você tem que sempre procurar ser correto. E ser correto é falar sobre coisas corretas, sobre se conscientizar, sobre implementar leis, códigos de condutas e afins. Não vamos esquecer, desculpa, Pedro, dia 14 de julho agora, a nossa pauta é exatamente compliance, boas práticas nas empresas. Né? Então, vamos marcar essa data aí que a doutora Natácia vai estar falando sobre. Tá? João, você fala, depois eu retorno. Tá. Não, é rapidinho. Sobre essa questão que está sendo muito debatida, de a lei não pega, né? a microempresa e essas coisas todas. Alguém botou no grupo essa semana uma coisa que eu achei muito interessante. Eu não vou lembrar quem foi, então não vou citar nome nenhum. Uma pessoa falou: eu já fiz pós-graduação em compliance, em LGPD, e eu não me sinto especialista. E você encontra. Você bota Fui no Google. Foi você? Eu achei aquilo legal. Porque foi exatamente eu. Foi você? Legal. Que bom que você está aqui. Então, eu achei aquilo fantástico. Até debati aquilo com minha esposa. A pessoa faz um cursinho de qualquer coisa e diz que é especialista. Faz um cursinho de programação de Python e vira especialista em Python. Aí bota no LinkedIn, que o LinkedIn também virou uma coisa meio chata, já ando meio bronqueado com o LinkedIn. Mas ele vira especialista imediatamente. E aí essas pessoas, com essas empresas pequenas, que não têm cultura, você ainda vai enfrentar no meio do caminho também. Que são os especialistas. Se nós estamos debatendo isso aqui, todo mundo aqui é do segmento, né? Eu, por exemplo, sou de TI há 150 anos, mais ou menos. Outros na área de direito. Nós estamos toda semana debatendo essas dificuldades todas que a gente tem de entendimento, como abordar, como implementar isso, como implementar aquilo. E o cara sai de um curso desse e vai para o mercado, aí bota lá no LinkedIn um perfil de especialista. E eu achei essa sua publicação muito legal. Eu falei, cara, mas é isso mesmo. Especialista é camarada, o nome já diz, e especialista, aquele camarada que trabalhava no filme lá, que explodia tudo e ninguém pegava ele, entendeu? Chegava 3.000 pessoas, explodia e ninguém via ele naquele lugar. Esse cara ainda saía andando. O Lucas até apareceu, ficou ansioso lá. Pode falar, Orozinho. Depois só quero fazer um comentário.
Tá? Então, é só esse adendo aí que eu queria fazer. Pode ser. Vai lá, Orozinho, acho que é sua vez agora. Realmente, essa coisa de especialista, até existe um cálculo, né? Para você ser especialista, o que você precisa? Né? São pelo menos 10 mil horas, né? Trabalhar dentro daquele tema. Tá? E ninguém, tá? Se você pegar o cara trabalhar 10 mil horas, desde que a LGPD ela foi... Ainda não deu tempo, né? Eu considero, eu particularmente, uma especialista, tá, em dados aqui no Brasil, a doutora Patrick Peck Pinheiro. Porque eu acompanho a doutora Patrick há mais de uns 15 anos. E ela começou essa coisa de direito digital, tal, desde, sei lá, início dos anos 90. Ela tem mais de 20 anos, assim, trabalhando só nisso. Então, quando aconteceu essa LGPD, eu até achei que ela fosse a presidente, porque é a pessoa indicada. Quando se fala em direito digital, tal, o pessoal do direito pode confirmar isso depois, eu sempre aponto para a doutora Patrícia Peck Pinheiro. Tá? Realmente é uma sumidade. E livros, tá? Eu tenho um livrinho, inclusive, dela aqui. Mas o que eu ia falar, para não se estender muito, estão tratando hoje... primeiro, eu quero falar em relação à abordagem. Tá? A abordagem que está tendo junto aos nossos empresários hoje, tá? Dá a impressão, isso já vi alguns comentários a respeito, que a mesma abordagem que você tem para o escritóriozinho, tá? A padaria ali da esquina, com meia dúzia de funcionário, a mesma abordagem, os mesmos elementos de persuasão, o pessoal usa para uma outra empresa de 400, de 500, de 1.000 funcionários. Não é. Tá? São realidades diferentes. São realidades diferentes. Totalmente diferente. Né? Aquele cara ali da esquina, né? A abordagem é mais informal. É aquela coisa assim, tipo assim, você está na fila do pão todo dia. Né? A outra empresa, você nem existe para ela. Tá? Você é um que apareceu lá, de repente, para fornecer serviço. Né? A única coisa que é idêntica para todas é a lei. A lei, só, exatamente. Agora, o restante... Então, a gente vê a publicidade que o pessoal faz, né? As dicas que o pessoal dá, tá? Conversando com outros colegas, né? Do jeito que estão agindo, a gente percebe que existe essa coisa assim, tipo, de generalizar em termos de abordagem. Diferente, não tem nada a ver. Bom, esse assunto estende muito, eu tinha muita coisa para falar, mas eu preciso dar voz aos nossos colegas. Marisa, é com você de novo. Só explicando a minha fala no grupo, é porque eu sou formada em Direito, na época da minha faculdade não se falava em compliance, não se falava LGPD, e aí eu fiz uma pós de 1 ano e meio e agora eu estou fazendo técnica em administração, porque eu acho que compliance, direito e administração se interligam 100%. Então, eu estou fazendo técnico para poder entender um pouco mais da área de administração. Mas a parte prática foi o que eu falei no grupo. Eu tenho a parte teórica. A parte prática, eu quase não tenho. Eu tenho pouquíssimo. Como que eu vou colocar ali no meu LinkedIn que eu sou uma pessoa especialista em algo que eu não conheço a prática? E, principalmente no direito, a gente brinca que na prática a teoria é outra. Porque a teoria funciona de uma forma e a prática é totalmente diferente. Pois é, você que está estudando tanto, não é especialista, a pessoa faz um negocinho. Mas foi o que o João falou, legal. você entra no LinkedIn, a pessoa coloca lá, especialista em compliance, e você vai ver a formação dela, ela às vezes tem faculdade em administração, faculdade em direito, e não tem nenhum outro curso, ela se sente especialista só porque assiste vídeo no YouTube. E não estou falando que os vídeos do YouTube são ruins, porque eu já assisti vários, mas a pessoa nunca se aprofundou, não tem um título, não tem nada, mas se auto-intitula dessa forma. Só por uma questão de justiça, o Lucas acho que queria fazer uma observação antes do Orozimbo, Lucas, para que ninguém esqueça, fique, por favor. Obrigado, Marelli. O João havia dito alguma coisa acerca da dificuldade, né, da legislação, eu não me lembro. Eu sei que foi um comentário do João que me despertou uma lembrança aqui.
há cerca de uns 2 meses atrás, ou um mês, uma das diretoras da NPD, eu não vou citar o nome dela, mas ela disse num evento público que até ela tem dificuldade de interpretar a Lei Geral de Proteção de Dados. E, num primeiro momento, muitas pessoas criticaram essa afirmação dela, falaram, mas como assim, né? Ela é diretora da NPD, ela não pode ter dificuldade. Na verdade, não, isso só reforça a importância do tema. A gente não está lidando com um tema simples, que a gente vai sair falando qualquer coisa sobre Lei Geral de Proteção de Dados e vai ser uma unanimidade, né? É um tema extremamente divergente. A gente pode ficar aqui abordando diversos aspectos da privacidade e proteção de dados e sempre vai ter uma discussão, uma dúvida, sempre vai ter um posicionamento diferente, etc. E sobre o que o Orozimbo falou, eu também acho que a doutora Patrícia Peck é uma das principais profissionais aqui do Brasil. Eu acompanho ela já há pelo menos uns 4 a 5 anos, tenho o livro dela, e acompanho sempre as publicações dela do LinkedIn. Eu acho uma profissional fantástica. Além dela ter um outro viés, eu acho que ela tem cursos na área de programação, já desenvolveu programação. Então, desde o início dos anos 2000, final dos anos 90, ela já pesquisa esses temas. Então, assim, realmente o Orozimbo nomeou muito bem. É uma profissional extremamente... E ela fica quietinha, sem falar que é especialista. Aí que Aí tá. vai de encontro que a Arisa falou, isso aí. Ó. Essa discussão que a gente está tendo, ela é muito interessante. Falar de especialista, eu adicionaria. Depois de 10 mil horas, você tem que falar o seguinte, quantos clientes você já atuou? Porque a gente vê uma profissão que é notoriamente muito regular, contador. Quando o contador começou a ter lucro presumido e lucro real, tem contador que não aceita fazer contabilidade de lucro real. Eu conheço alguns. Por quê? Porque ultrapassa o tamanho do esforço que ele se dedica para cada cliente. Então, quando a gente imagina, é o seguinte, para ser especialista tem que ter muita experiência de fazer. Às vezes, experiência de estudar é uma coisa, mas experiência de fazer, talvez, que vá transformar isso. Agora, a gente falou de um negócio que na informática a gente chama de localizar. Quando começaram a fazer as primeiras traduções, para o Brasil veio, em vez de arquivo, veio ficheiro, porque eles fizeram a mesma tradução para o mundo inteiro. Aí o Google percebeu, e a Microsoft também, e aí eles começaram a localizar, ou seja, a colocar o conteúdo de acordo com a semântica e a retórica que aquele lugar, aquela região ia utilizar. E aí, quando o Orozimbo citou aí hoje essa questão de falar com o ouvido que as pessoas estão precisando para escutar, então, se a gente lembrar, a gente falou aqui uma trilha de hospital, de clínica, de contador, já passou aqui no nosso debate, e especificamente alguns nichos. E aquilo foi interessante. Por quê? Porque apropriou cada um de falar o seguinte, olha, pelo menos argumentar, eu vou conseguir conversar com o contador, falando do vocabulário que ele usa, falando dos termos que ele usa, dos exemplos que vão fazer isso tornar atrativo. Do mesmo jeito, quando a gente falou na clínica médica, que a gente entendeu quais são os processos, e é isso que a gente precisa de aprender. Antes da gente falar que o cliente tem que aprender o que a gente está querendo ensinar, a gente tem que primeiro aprender o que o cliente quer fazer ou o que ele faz para que a gente possa estar sendo eficiente, tanto na abordagem, para a gente se tornar atraente, como também no resultado. Porque se a gente chegar lá e não souber o que ele é, vou citar de novo. O advogado normalmente tem essa prática. E não estou querendo fazer juízo de valor, mas o advogado ele sabe que, na maioria, os processos estão dentro lá dos processos legais. Às vezes eles não estão no nexo causal da atividade. Mas ele vira e fala o seguinte, olha, eu vou vencer isso porque o cara perdeu o prazo, porque o cara não assinou no lugar certo. E aí, da maioria, isso resolve. Mas alguns dos processos, e a Lei Geral de Proteção fala muito disso, por isso que é difícil ser especialista, porque a gente precisa de entender cada cliente. Talvez você possa se tornar um especialista se você, por exemplo, tiver umas 30 clínicas médicas em compliance.
E aí você já sabe tudo que acontece lá dentro. Aí você se torna especialista em LGPD para clínicas médicas. Você não vai se tornar especialista para qualquer área. E só lembrando que a gente já está em 9h57. Mas eu adorei o nosso discurso, o nosso debate de hoje. Eu levantei a mão só para me encerrar também minha participação. Essa questão você vai se tornar um especialista em clínica, você comentou agora, antes de eu falar o que eu ia falar, vai depender dos tamanhos de clínica, né? Porque senão você tem clínicas e clínicas, né? Então, de repente, você pega só clínica pequena, ou só clínica veterinária, só clínica popular, você vai ter outro tipo de especialista. Mas a questão também da lei não pegar, a fiscalização, e muita gente aposta, empresário, mas, por exemplo, eu tenho experiência com o hospital, eu fui chamado, eu já contei isso aqui, e eles não fizeram, não vão fazer, e recentemente o diretor do hospital me falou, João, eu tenho coisa mais importante, quem quiser, então que vem aqui e feche o hospital. Quero nem saber, não vou me preocupar com isso. Assim, como a gente tem muita intimidade, ele falou isso para mim. Não vou perder meu tempo, não vou medir esforço e não vou desviar dinheiro colocar dinheiro nesse ponto que estão me cobrando agora. Eu tenho outras coisas muito mais importantes. Ô, João, a gente às vezes não percebe, mas imagina o seguinte: se eventualmente, vou lembrar uma cena que aconteceu em Juiz de Fora, na Santa Casa, que tiraram a fotografia do presidente esfaqueado, antes, candidato, com um corte parecendo que ele tinha sido amarrado com um saco de arroz, daqueles de depósito. E aí eu fico imaginando quem foi que tirou aquela foto e quem foi que vazou aquilo, hoje numa situação de Lei Geral de Proteção de Dados. Se a segurança for questionada, quem que seria o responsável? Seria o hospital como controlador, a gente já pensou nisso, ou a pessoa que assina pela segurança? Se eventualmente chegar na pessoa que assina a segurança, eu acho que o cara vai começar a pensar mais com carinho para evitar. Porque se ele, enquanto ele acha que aquilo ali é uma entidade pública e que ninguém vai querer fechar, mas se chegar na pessoa, é igual quando a gente olha para a prefeitura. Se a gente apontar para o secretário, ideia, eu não sei se isso é cabível, se isso é possível, mas se a gente apontar para o secretário, pode ser que as pessoas comecem a mudar essa percepção. Porque o ente público, ninguém chega nele, porque ele não existe. Agora, quando você aponta para a pessoa, talvez isso aconteça. De novo, a gente já está chegando em 9h59, então estou me despedindo. Obrigado a todos. Minha última fala. Obrigado, prazer falar com todos. Obrigado, João. E se alguém tiver querendo gente, bom dia. Coisa... Então tá bom. Então eu vou despedir aqui. O Lucas não vai querer nem dar nessa questão que eu apontei para ele aí umas 2 vezes, né? Ele é meu colega de casa aqui, né, de Ubá, e eu burdoei, né, se for falar assim, com carinho. Pois é. Eu vou deixar para o próximo encontro, aí eu faço a réplica. Então, que seja assim. Obrigado. E estou parando a gravação e espero que todo mundo aprove que a gente esteja publicando ela, tá? Beleza. Certo? Aprovado. Abração a todos. Abraço.